E a pergunta que não quer calar, Pedro, dá pra dizer que esse homem forte, esse homem viril, esse símbolo de masculinidade do faroeste se perdeu no cinema da atualidade? Ou ainda dá pra encontrar algum resquício presente, assim? Eu tava pensando isso, né, durante a nossa conversa. Teve um filme recente, do ano passado, que foi cotado a ganhar o Oscar, acabou não ganhando. Que é o Power of the Dog? Que é o The Hour of the Dog, não é? Acho que é Power. É o Ataque dos Cães, Ataque né? dos Cães. Foi traduzido em assim no Brasil. Que É um faroeste revisionista. é um né? faroeste é um faroeste revisionista, mas ele se dedica a atacar esses símbolos de masculinidade. Sim. Então ele pega o laço do cowboy, que é um símbolo de liberdade, é um símbolo de conquista, que tanto De os domínio, jovens sim, de né? domínio, né? O pequeno índio vai lá e laça o seu próprio corcel, o seu próprio Mustang. O cowboy jovem vai lá e domina o boi, né, com o laço. E esse filme, ele se dedica de uma maneira cruel e... De uma maneira sofisticada também, porque é um filme bem dirigido. É um filme extremamente bem feito. É. Com E uma o fotografia... laço, o André não viu, mas o laço, ele passa infecção no braço pras pessoas, assim. Exatamente. Então, ele é o que vitima um dos personagens principais. Olha, eu não aguento mais esse tipo de desconstrução. Eu acho que é chover no molhado. E adivinha, e o personagem principal, o que ele reprime dentro dele? Ele reprime a própria sexualidade, André Ah, Brandão. mas que surpresa! Nossa, que choque! Que novidade! É uma coisa realmente... Mas veja, não é jocosa, assim. O filme, ele tem um certo grau de sofisticação, mas a gente entende qual é o objetivo dele ao assistir. Né? Foi escrito numa direção que todos nós já sabemos que ele seria escrito, né? Uhum. Então Só que continua sendo muito bem produzido, isso é de fato. Essa é uma pena, né? Porque você vê uma força ali, uma força de cinema pra valer, manipulação, imagem, som, performance de ator. Você vê trilha talento, sonora né? e tal. Mas aí você consegue perceber que a agenda ganha da questão humana da história ali. Eu não vi o filme, tá? Tô pensando em outros exemplos aqui. Tem. Mas você começa a perceber que o que ganha é o manifesto, entendeu? E não aquela coisa... Eles não se expõem a uma contradição. No passo que Rio Vermelho, ele se expõe a uma contradição, sabe? O John Wayne é o vilão, ele passa muito do ponto. Ele fala e faz coisas horríveis. Mas de algum jeito ele consegue se redimir através do filho, entendeu? E o filho através dele. E os dois através da figura feminina que foi perdida num grande erro do passado do John Wayne. Então... ele consegue colocar e manipular a história e os símbolos ali de uma maneira que não é tão óbvia e não tem um manifesto por trás. Então transparece algo muito mais legítimo humano, sabe? No Vento Levou acontece isso também, né? Um casal mais ou menos disfuncional. O Vento Levou, pra quem não sabe, é a maior bilheteria da história do cinema, provavelmente até hoje, disparado. Filmaço. E tem esse elemento de exposição, de coragem. Você fala, cara, por que os personagens estão fazendo isso? É meio chocante. Por quê, né? Aí depois, essas exposições, esses erros são inseridos dentro da dinâmica do roteiro e bem resolvidos. Atualmente a gente perdeu um pouco isso. As grandes histórias do cinema dão espaço para os personagens se provar ao longo da história, de eles terem suas fraquezas e tal. E esses filmes de abordagem mais revisionista parece que já vêm com a história pronta, montadinha. Até quando eu fiz a análise da trilogia do Dólar, eu citei 2 exemplos de filmes mais revisionistas, mais reflexivos do faroeste, que eu acho que são muito bons, assim, que tem algum mérito artístico, que são o Matar ou Morrer, do Fred Zinnemann, dos anos 50, e O Meu Ódio Será Sua Herança, da Wild Bunch, do Sam Peckinpah, lá do final dos anos 60. Só que esses filmes, eles já marcam um pouco desse abandono das características do faroeste que a gente acreditava. Essa idealização do homem com quase que uma relação comunitária no lugar que ele chega, na comunidade, vai se perdendo, né? Parece que a comunidade já não mais aceita tão bem aquele caçador de recompensa. Isso que eu acho que é fantástico na obra do Sérgio Leone, voltando aqui pro nosso faroeste da vez, então a gente tinha um faroeste inicial que era extremamente focado nas virtudes masculinas e que foi revisitado e criticado. E depois a gente precisa de um italiano que talvez por causa da sua herança mais europeia, mais católica e mais transcendente de alguma maneira, ele revisita e traz enfim, ele tem uma espécie de
Parece que ele entende um pouco do que é o western na essência. Ele deu uma entrevista uma vez, o Sérgio Leone, que é o diretor dos 3 filmes que a gente estreou recentemente. A gente tem até 4 filmes do Leone, né? Tem o Era Uma Vez na América, da plataforma também. Ele falava que ele se interessava menos, assim, não tinha muito interesse nas histórias do western isoladas, no personagem A, B ou C, mas ele se interessava na mitologia do western. Então, naquilo que formava o gênero como um todo. E aí parece que ele trabalha com esses conceitos que a gente veio conversando dentro da trilogia do dólar.